você procurar por ranking dos maiores lutadores de todos os tempos, vai encontrar inúmeros aí pelo YouTube. Mas o que pouco se vê é o ranking das maiores mulheres da história. E é por isso que eu trago aqui hoje para vocês no canal Cotovelada Giratória o ranking das maiores mulheres da história do MMA. Antes de dar início aqui ao nosso ranking, a nossa resenha, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral. Acione o sininho da notificação para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos aí ao nosso top 5. Nossa quinta colocada é a polonesa Joanna Jędrzejczyk. Ela que não vive um grande momento, mas é sem dúvida a maior peso palha que já existiu na história desse esporte. Foram 3 longos anos de invencibilidade dentro do UFC, 8 vitórias em 8 lutas, das quais 6 foram em lutas de cinturão, 5 defesas de título até hoje, recorde que não foi batido. Além de todos esses feitos, temos aqui uma das lutadoras mais completas da história desse esporte, e eu posso incluir os homens também. Poucos lutadores têm um arsenal tão vasto quanto a Joanna Jędrzejczyk. Ela que é boa em pé, é boa no solo, tem defesa de queda impecável, muito boa striker, tem um volume de golpes quase que inigualável. Além de ter um volume de golpes quase que inigualável, ainda tem um gás que parece ser infinito. Nunca vimos a Joanna cansar em uma luta de MMA. Não tinha como ela ficar de fora do nosso top 5. E a nossa quarta colocada é a Ronda Rousey. E muita gente vai falar, pô, mas como assim? A Joanna é muito mais completa do que a Ronda, é mais lutadora do que a Ronda. Sim, eu concordo, mas aqui a gente tem critérios. E um deles é o tamanho, a importância, a relevância que essa lutadora teve dentro do esporte. E na boa, a relevância que a Ronda teve para o MMA feminino, ela supera qualquer técnica que a Joanna tenha dentro do octógono. Eu considero que graças à Ronda, o MMA feminino está sólido como está hoje, dentro da maior organização do mundo. Ela é a única menina que está entre nomes como Conor McGregor, Brock Lesnar, George St. Pierre, Jorge Masvidal, Nate Diaz e outros, que diz respeito à venda de pay-per-view. Além, é claro, de que sua habilidade dentro do octógono, que era muito grande. Para mim, até hoje não apareceu nenhuma menina com chão tão bom quanto o da Ronda. Não é só pay-per-view, não é só audiência. A Ronda também lutava muito. E sem dúvida nenhuma, depois da Amanda Nunes, ela é a maior peso galo que já existiu dentro do UFC, sim. E é por isso que recebeu a nossa quarta colocação aqui em nosso ranking das maiores mulheres da história desse esporte. Vamos à nossa terceira colocada, e aqui eu acho que vou ser xingado pra caramba. Provavelmente vai ser o momento em que eu mais vou ser ofendido em toda a minha vida. Porque essa, para muita gente, é a melhor e maior lutadora da história desse esporte. Mas para mim, não é e nunca foi, apesar de ser sim uma grandíssima lutadora e no ator tá aqui no top 3, tá no pódio. Eu acho que muitos de vocês já perceberam, estou falando da Cristiane Justino, a Cris Cyborg. E vamos lá, vamos aos meus argumentos, vocês podem concordar, podem discordar à vontade aí no campo de comentários. Eu sei que muita gente vai descer o porrete em mim, vamos lá, eu não posso fugir daquilo que eu penso, mesmo sabendo que muita gente não vai gostar dessa minha colocação dada a Cyborg. Até se eu colocasse ela em segundo, muita gente iria falar, imagina colocando ela aqui em terceiro. E é o seguinte, galera, o cartel da Cyborg ele foi quase inteiramente construído fora do UFC. A vida fora do UFC? A vida fora do UFC. Mas eu acho que na questão aí do MMA feminino, que ainda não é tão grande quanto o masculino, ainda está no seu começo, ainda está subindo, fora do UFC a disputa é muito abaixo. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí com a Cyborg dentro do Bellator. Vocês pensam o quê? Que ela está vencendo só porque ela é muito boa? Não é só isso, galera. Ela está vencendo com muita facilidade porque, além dela ser muito boa, as adversárias dela são horríveis. Você consegue perceber quando um lutador ou lutadora incrível vence fácil, um lutador ou lutadora incrível. Mesmo sendo uma vitória fácil, dá para perceber quando os dois são bons, mas no caso da Cyborg no Bellator, fica parecendo que ela tá ali no sparring contra alunas de primeiro dia. Não dá, não dá. E quando ela foi para o UFC, ela também enfrentou lutadoras desse nível baixíssimo, que estavam também chegando ao UFC. E dentre todas essas lutas aí, ela teve 2 que eu considero contra lutadoras de alto nível. Uma contra a Holly Holm, que foi uma luta relativamente fácil, e é aí que entra aquela questão que eu falei. Você percebe quando uma lutadora vence fácil, uma outra que é muito boa também. Nesse caso aí, a Holly Holm, apesar de não ser tudo aquilo que a mídia tenta colocar, por causa da vitória sobre a Ronda Rousey, que foi impactante, ela é sim uma grande lutadora e não é fácil de ser vencida. A Cyborg venceu, assim,
não vou dizer fácil, porque seria uma palavra muito forte, mas não foi uma luta, não foi uma disputa que ficou dúvidas. A Cyborg venceu claramente por decisão unânime. E a outra luta de alto nível de competição foi contra a Amanda, e nós vimos o que aconteceu. Ela foi tirada para menos do que nada no primeiro round. Muita gente com desculpinha esfarrapada de que a Cyborg se precipitou, foi para cima com tudo, e por isso foi nocauteada. Não interessa se ela se precipitou ou não, erro dela, defeito dela. Isso é que faz a luta, não tem essa de fulano perdeu só porque foi precipitado. Ela perdeu porque a Amanda é muito mais lutadora. Então, naquilo que eu vejo de MMA, muita gente pode discordar, fiquem à vontade, como eu falei, vai no campo de comentários aí, discorda, mas a minha é de que a Cyborg, em alto nível de competição, é no seu cartel. Uma vitória contra a Holly Holm e uma derrota contra a Amanda Nunes. Eu vejo na Cyborg uma lutadora completíssima, é boa no chão, tem ótimo jiu-jitsu, tem ótimo wrestling, é boa de chute, é boa de soco, tá mão pesada, muito forte, talvez a lutadora que tenha mais força aí dentro do MMA feminino. E não é à toa que ela tá no top 3. Muita gente vai reclamar como se top 3 fosse alguma vergonha. Mas nesse top 3 aqui, minha gente, vocês vão ver que só tem lutadora de altíssimo nível. O patamar é lá em cima, então eu não vejo problema nenhum na Cyborg está aí na terceira colocação. Vou entender quem quiser colocar ali na segunda, só não vou entender quem quiser colocar ela na primeira. Mas ali entre segunda e terceira, é plausível colocar ela em qualquer uma das colocações. Eu escolhi a terceira, porque a nossa segunda colocada é uma lutadora que está disputando no mais alto nível há muito mais tempo. E na minha opinião, é a lutadora mais técnica que o MMA já viu. Eu estou falando da Valentina Shevchenko. Ela é sim a lutadora mais técnica, mais habilidosa que eu já vi lutar. Até hoje só tem 3 derrotas em sua carreira, sendo 2 delas para nossa prazer Amanda Nunes. Realmente a primeira colocada, não preciso de cerimônia aqui, não é spoiler nem nada do tipo. Mas enfim, estamos falando da Valentina, que migrou para a categoria peso mosca e se encontrou verdadeiramente lá, porque ela era muito pequena para a categoria de cima, galera. Cá para nós, ela era muito pequena. A gente vê a diferença de tamanho e força quando ela enfrentou a Amanda Nunes. E ela simplesmente é invencível lá. São 7 lutas e 7 vitórias. Meio que bate com aquilo que eu falei da Cyborg, que só está enfrentando lutadores de nível abaixo e acaba vencendo com extrema facilidade. Beleza, muita gente vai falar, pô, que incoerência, Cyborg, você falou isso, aí a Valentina você já coloca na frente. Mas o critério de desempate aqui para mim é aquilo que eu vejo tecnicamente falando. Como eu disse, eu considero a Valentina a lutadora mais técnica do MMA feminino e também a mais completa, aquela que é o mais alto patamar em todas as áreas do jogo. Se você for ver, ela tem queixo duro, ela tem um gás interminável, ela tem bons socos, tem boas cotoveladas, tem bons chutes, tanto baixo quanto alto. Ela simplesmente é incrível em tudo, parece que é a junção das melhores qualidades em uma única pessoa. E contra a própria brasileira, que a Cyborg foi tirada para nada, a Valentina deu luta, inclusive na minha opinião e na opinião de muita gente, ela venceu aquela segunda luta contra a Amanda Nunes, sim. Não foi um gafo, não foi aquela coisa de, nossa, a Valentina foi roubada. Não, não foi isso. A luta podia sim ir para qualquer lado e só de chegar a esse estágio, você conseguir contra a Amanda Nunes e ainda tendo a diferença de tamanho absurda que elas têm, diferença de tamanho e força, e conseguir chegar ao final de uma luta e dar dúvida na cabeça da galera de que, porra, quem é que venceu? A Amanda Nunes ou a Valentina Shevchenko? Ficou muito apertado. Só dela ter feito isso aí, pra mim, já supera e muito o que a Cyborg fez. Cada luta é uma luta, eu sei disso. Mas a Valentina fez 2 lutas com a Amanda e as 2 foram bem parelhas. A primeira ficou clara a vitória da Amanda. A Valentina foi reagir no final, era uma luta de 3 rounds. Mas enfim, esses são os meus critérios, a maneira que eu vejo. Eu vejo a Valentina mais habilidosa, mais técnica do que a Cyborg, por isso está na segunda colocação. E muita gente pode ver o contrário, não tem problema, é plausível também. E a nossa primeira colocada, obviamente, a Amanda Nunes, acho que isso aí tá na cara desde o começo. A Amanda que venceu todas as maiores mulheres da história desse esporte e venceu com extrema facilidade, tirando a Valentina Shevchenko. Todas as outras grandes mulheres da história desse esporte, a Amanda enfrentou e tirou para nada. Parecia a mestre enfrentando a aluna de primeiro dia no sparring. Ela venceu com facilidade a Ronda Rousey, não deu nem pro cheiro. Ela venceu com tranquilidade a Holly Holm. Ela venceu com tranquilidade a Cyborg. Ela venceu com nenhuma tranquilidade, mas venceu
a Valentina Shevchenko, e já são 9 lutas de cinturão na carreira, e adivinha só, 9 vitórias, das quais apenas em uma teve competição, que foi, como eu disse, contra a Valentina Shevchenko. No mais, ela passou o carro em todo mundo. Além de tudo isso, ela ainda é completa. Eu falei que a Valentina Shevchenko é a maior lutadora no que diz respeito à técnica, à habilidade que eu já vi, mas a Amanda é bem ali pau a pau, e além de ter isso, ainda tem uma carcaça maior, é mais forte, é uma lutadora que tem a mão pesada, que se tocar em você vai te nocautear. Antigamente tinha o defeito de não ter gás, e ela melhorou até isso, era seu único defeito, ela melhorou. Nunca mais eu vi a Amanda cansada em um combate. A Amanda é a nossa rainha do MMA. Mas e vocês, qual a sua opinião? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? Mudariam algo nessa lista? Colocariam alguém que eu não coloquei? Não deixem de dar a sua opinião, se inscreva se ainda não for inscrito e gostou do conteúdo, deixa o like aí se gostou do vídeo, deixa o dislike também se não gostou, aciona o sininho na notificação. Tamo junto, valeu e até a próxima.